Olá, meus amores! Eu estou aqui complementando a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, que nós não gravamos a primeira parte. Então, eu vou deixar aqui esse complemento para vocês sobre um dos temas fundamentais que nós conversamos lá. Adulto versus criança. A postura que te coloca diante da vida como adulta é a autorresponsabilidade. Eu vou explicar, esmiuçar isso para vocês. E a postura que te coloca diante da vida como criança é a dependência. Dependência de quê? Dependência emocional, dependência moral, depender de autorizações, depender que o outro faça, que o outro mude, que o outro ajude para que a sua vida flua. Eu escuto muito isso. Ai, as coisas não estão fluindo para mim porque meu marido não colabora. Meu marido não me ajuda. Eu não tenho ajuda de ninguém. Eu não tenho ajuda da minha família. Eu não tenho. Quem precisa de ajuda? A criança. É claro que, em certo nível, todos nós, podemos utilizar as habilidades que outras pessoas têm que eu não tenho. Claro, para isso nós estamos vivendo em comunidade. É diferente de depender que alguém faça aquilo que eu mesma posso fazer, aquilo que eu mesma tenho plenas condições de fazer, mas eu fico esperando que alguém faça por mim. Isso é uma dependência infantil. Como assim infantil? Uma criança, por mais que ela queira muitas vezes se equiparar ao adulto e fazer tudo que o adulto faz, ela não tem condições. Criança não deveria trabalhar, nem trabalha, e se trabalha tem limite, né? Não poderia, mas enfim, se trabalha tem limite. Criança não tem idade ainda de ter responsabilidade, não tem formação cerebral para ter responsabilidades, para ter critérios, para fazer determinadas avaliações. A criança não pode se autossustentar. A criança não pode se autodeterminar, se autoproteger. Tudo isso ela demanda cuidados externos. Muitas vezes, quando nós crescemos com essa lacuna na nossa infância, acreditando que lá atrás faltou esse cuidado, faltou uma validação, faltou um sim da nossa família para a nossa existência. Tem gente que se sentiu tão rejeitado que acredita que disseram não quando a mãe engravidou. Disseram não, não quero esse bebê. Não, não quero ele aqui. E isso reverbera na vida dessa pessoa, enquanto ela não curar, como um não vivas, né? Como uma não permissão de viver. E ela está até hoje atuando e muitas vezes atraindo circunstância de não vivas. É uma sobrevivência apenas e não uma vida em si, porque ela não acredita que é merecedora daquela vida que ela recebeu. Muito cuidado, existe muito mais por trás do que as nossas crenças sobre aquela nossa primeira infância. Ah, mas me contaram, minha mãe me falou que ela não me queria, que ela dificilmente eu acesso numa constelação familiar, ou seja, uma ferramenta terapêutica que mostra o que está oculto por trás, lá no nível da alma, dificilmente eu encontro uma mãe que rejeitou uma criança. Muitas e muitas vezes eu encontro uma mulher com tantos problemas, tantos desafios, tantos medos, tantas dores, que não conseguia estar disponível para aquela criança. A mãe dentro dela tinha um sentimento, mas a mulher, em todas as confusões que essa mulher vivia na época, ou dores, ou às vezes um luto, uma perda anterior de um bebê, uma perda de alguém, essa mulher não conseguia se conectar com essa energia da mãe em prol dessa criança. Então, muitas vezes eu acesso que não foi a mãe, a energia da mãe que rejeitou essa criança, foi a mulher que estava indisponível para qualquer coisa que fosse, não era só para um bebê, não. Estava ainda no modo de sobrevivência, ou estava ligada a algum padrão, ou estava ligada a alguma perda, alguma dor, algum abuso, algum medo. Então, cuida com essa crença de que você foi rejeitado, se é que você carrega ela, tá bem? Combinado? Gente, eu não sei se eu olho para lá, se eu olho para cá. Espero que eu esteja olhando para o jeito certo. Vamos lá, não estou muito
adaptada a fazer gravações, eu gosto de falar com o público aqui. Então, meu amor, muitas vezes essa pessoa ela cresceu com a crença de rejeição e ela atua na vida esperando que aceitem ela como ela é, que aceitem ela. E muitas vezes, para que eu seja aceita, eu me forjo, eu me faço de uma outra pessoa, eu crio personagens para ser aceito. Essa pessoa não está vivendo no adulto. Essa pessoa está vivendo na criança que está esperando ser aceita. E muitas vezes essa falta de autenticidade vai influenciar nos resultados que ela tem hoje, que não são resultados que ela gostaria. Né? De repente ela não se banca financeiramente, de repente ela não tem o relacionamento que ela gostaria, de repente ela não faz as coisas que ela gostaria, ela só está vivendo pelos outros. Porque, na verdade, dentro dela, quem está mais atuante não é o adulto, é a criança esperando essa validação. Da mesma forma, as outras formas de dor que tem no vídeo gravado aqui na plataforma, Círculo de Mulheres, Autoconhecimento e Espiritualidade, se eu não me engano é esse o nome. Você vai lá, porque lá eu falei de todas essas dores, e todas essas dores de alguma forma reverberam na busca dessa criança por aquilo que faltou. Então, por exemplo, aquela criança que se sentiu abandonada, muitas vezes está buscando ser cuidada, está buscando ser nutrida pelos outros, está buscando que esses outros protejam. E aí eu sou uma adulta que espera que façam por mim, que espera que alguém tome frente nas minhas ações. Outras vezes, essa criança não sentia que era validada o suficiente, nunca era bom o suficiente, sempre errava nas escolhas, diziam para ela, né, você só erra, corrige, ou então não diziam que errava, mas o tempo todo estavam corrigindo, a criança ia lá, arrumava a cama, e a mamãe corrigia, e o papai corrigia. Gente, são simplesmente antepassados, pai, mãe, cuidadores, que estavam reproduzindo dores que eles mesmos passaram, não estavam conscientes disso. E hoje a gente, nessa nova era, tem essa consciência, mas não havia lá. Então, vamos aproveitar o que a gente tem aqui daqui para frente, com a aceitação e compreensão de que não havia essas ferramentas todas disponíveis assim lá atrás, tá bom? Para que eles pudessem fazer muito diferente do que fizeram, ok? Então, muitas vezes, você não recebeu, ou você acredita que não recebeu, porque às vezes a mãe e o pai fazem, mas o filho já vem com um padrão para essa vida e enxerga a vida com as lentes daquele padrão. É como se ela usasse um óculos. E só passa por esse óculos aquele padrão. Então, você faz por essa criança, mas ela só enxerga quando você faz pelo irmão. Você faz, mas ela só enxerga quando você está trabalhando. Então, essa criança já tem essa lente de se sentir abandonada, e talvez essa criança seja você. Michele, você está invalidando o que eu senti? De jeito nenhum. Eu estou te falando várias possibilidades que podem, de repente, aliviar esse padrão, se você parar para lembrar. Mas, sim, existe muita gente que realmente foi negligenciada, que os pais estavam completamente indisponíveis, não tinha energia materna, porque de repente perdeu a mãe, ou rejeitou a mãe, ou enfim, não tinha energia paterna, pelo mesmo motivo relacionado ao pai, e essa criança não recebeu essa energia. E aí ela cresce com essas dores, e aí ela vai buscar suprir aquilo que ela sentiu que faltou agora na fase adulta. Aí eu procuro uma pessoa que me banque, uma pessoa que financeiramente banque a minha vida. Isso é o quê? Papai, mamãe, né? Muitas vezes papai, esse suprimento. Alguém que me proteja, alguém que me acolha, alguém que faça por mim, alguém que me ajude, alguém que me ajude. E eu crio a ideia de que o mundo me deve. O mundo está sempre me devendo. E aí eu vivo na vítima. E sabe qual é o problema desse lugar? Você não é protagonista da sua vida. Quando você volta para esse lugar de adulta, você se torna protagonista e aí você faz as suas escolhas sem esperar que o papai ou a mamãe, em forma de marido, em forma de professor, em forma de mentora, diga: isso, você está no caminho certo, vai. Ou então, não, que escolha ruim, não faz isso não. Na verdade, essas pessoas são personagens repetindo um padrão daquilo que aconteceu na sua infância e que faltou. Continua faltando. Continua faltando. E quando vem, você se agarra naquilo. Meu Deus, esse homem aprovou, esse homem disse que fantástico esse seu pensamento, que ideia maravilhosa. Você se agarra naquilo. E se essa pessoa te fizer mal, você não solta. Porque você prefere ter aquilo que faltou a soltar esse relacionamento. Entende? Outras vezes,
é uma pessoa que te deu um olhar de aprovação uma vez, ou uma pessoa que aparentemente te amou uma vez, e hoje você está num relacionamento que te faz mal, e as mulheres e os homens não saem desse relacionamento porque acreditam que ali está a tábua de salvação, porque ali ela recebeu aquilo que faltou. Por mais que haja sofrimento, isso aqui é mais importante. Então, percebam o quanto você ter essa consciência pode te ajudar a sair de relacionamentos tóxicos, a sair de trabalhos que sugam a tua energia, que drenam a tua energia, trabalhos onde as pessoas só querem cobrar de você. Lembra desse padrão de cobrança? Ou que as pessoas só querem controlar você. Lembra de um padrão de controle? Tudo isso são as dores, as faltas, as ausências, a necessidade de suprir ou de repetir um padrão para honrar, como foi honrar o pai, honrar a mãe, que hoje, de repente, você está atuando e não está podendo ser a adulta ou adulto responsável pela sua vida. Então, como é que eu mudo isso, Michele, sem ter que fazer um monte de terapia, né? Porque muitas vezes é na terapia que a gente consegue ressignificar esse padrão, de repente limpar esse padrão. E aí ele não vai continuar atuando. Mas se você não vai fazer terapia hoje, gostaria de já lidar com isso de outra forma, por mais que esse padrão possa acontecer, o que você tem que fazer? Observar, perceber. Isso é um comportamento, né? Esperar que ele faça, esperar que alguém faça aquilo que eu já posso fazer. Ah, meu marido paga a conta. Ah, mas é porque a nossa conta é conjunta, eu entrego para ele, ele que faz. É uma coisa que você poderia fazer, né? Então, parece simples, né? Mas, enfim, esperar que alguém faça por você, esperar que alguém diga sim, vai por esse caminho, não, não vai por esse caminho, que alguém te ajude a escolher, pedindo aprovação sempre. Observa, será que essa atitude, esse comportamento é de um adulto responsável pela própria vida? Ou pode ser, ou parece mais, tem cheiro de que é uma criança esperando a aprovação do pai? Será que é uma criança esperando o colo, a compreensão, o cuidado da mãe? Será que é uma criança esperando ser validada? Ou essa é uma atitude de um adulto responsável por si? Então, se a partir de agora, quando vier essa percepção, essa autoobservação, você fizer esse link e essa pergunta: qual é a atitude mais responsável? Qual é a atitude que um adulto responsável, uma adulta responsável pela própria vida tomaria diante dessa circunstância? Qual é o comportamento que um adulto responsável, alguém que eu admiro talvez, faria nesse momento? Aí você vai poder atuar como adulto. Qual é o desafio? Quando não curou, é um esforço. Quando curou, não é um esforço, é natural, é consequência natural você atuar como adulto, porque você volta a ser o centro da sua vida e não a falta, entende? Tem gente que está atuando na vida a partir da falta, e tem gente que está atuando na vida a partir da própria vida. Então, eu sou o centro da minha vida e agora eu tomo conta dessa vida como um adulto responsável por mim. É isso que eu quero, é para esse lugar que eu estou querendo ajudar vocês a irem, ok? A ocuparem esse lugar. Então, minhas lindas, meus lindos que estão assistindo esse vídeo, observar suas atitudes, seus comportamentos, seus anseios, sob a luz dessa pergunta, esse comportamento, essa escolha, essa espera, essa resposta é de um adulto responsável pela própria vida, 100% responsável, ou é de uma criança que ainda está repetindo um padrão que viveu, ou é de uma criança que está querendo suprir algo que ela acredita que faltou? Quando você tem essa resposta, você tem escolha. Opa, é de um adulto, vou por aí. Não, é de uma criança. Acolhe essa criança e diz: eu sei. Eu sei, ok, eu entendo. Mas agora eu sou responsável por nós. Eu escolho agir como adulto aqui. E aí você vai lá e escolhe o comportamento, a atitude de adulto. Vai ser um esforço, inicialmente? Vai. Aos poucos vai ficando mais leve? Vai. Mas não vai ser tão leve quanto você ter curado. Aliás, eu nem posso afirmar isso. Pelo menos é a vivência que eu tive até hoje. Mas a vivência que eu tive até hoje é aquilo que ainda precisa ser ajustado, precisa de um esforço, mas quando você vai repetindo aquele nova forma de atuar, vai ficando mais leve, mesmo não tendo sido curado. Só que é necessário uma autoobservação constante. Pode ser que eu descubra daqui a um tempo que nem precisa dessa cura. Precisa só dessa observação e dessa nova escolha, porque comportamentos repetitivos trazem resultados, e esses resultados podem me nutrir e trazer uma nova crença para a minha vida, de que eu agora sou a pessoa
que supra essas necessidades, aquilo que eu acho que faltou. Que eu agora sou essa pessoa que faz escolhas sem ter que repetir certos padrões, porque eu acredito que era aquilo que eu merecia quando eu era pequena, era o que eu recebia, e papai e mamãe estão sempre certos, então eu acredito que era o que eu merecia. Agora, por favor, não julgue seus pais, não julgue seus cuidadores. Eu sei que é um desafio, mas quando você faz isso, você repete o mesmo padrão. Ou você vive numa dor de revolta, de querer fazer diferente, muitas vezes fazer igual, exatamente o que você não queria. Por quê? Porque existe uma consciência maior, uma inteligência divina maior que não permite exclusão. E quando eu excluo alguém ou eu julgo alguém, vai vir para mim em forma de aprendizado. Então, é sobre você dizer sim ao que foi, como foi, ou se é impossível para você, busque um excelente terapeuta, de preferência familiar, sistêmico, que não vá trabalhar com você culpando os outros, porque te deixa cada vez mais na vítima, cada vez mais na criança, entende? Vai te trazer para esse lugar de responsável por você, que é o lugar que você quer, porque eu sei que você quer ser feliz, eu sei que você quer ser abundante, próspero, eu sei que você quer poder fazer escolhas livremente, sem depender dos outros, sem se importar o tempo todo com o que os outros estão pensando. Todas essas características que nos prendem são da criança, da falta que ela teve ou de repetição de padrões. Entende? Às vezes está além disso, e aí está muito oculto, a gente vê só numa constelação. É o que eu tenho de conhecimento. Pode ser que haja outras ferramentas. Mas é isso, meus amores. Eu gostaria que vocês, a partir de agora, utilizassem essa autoobservação constante, se fizessem essa pergunta, cada escolha, cada comportamento, principalmente algo que te incomoda, está me incomodando aqui, tem uma dorzinha ali, deixa eu analisar essa situação. O que aconteceu aqui? Será que eu atuei como adulto? Será que eu estou atuando como uma criança? E por isso está me incomodando, porque eu estou sentindo a mesma coisa que eu sentia lá, porque estão me dizendo não de novo, porque meu amigo sumiu. Isso é quem tem a dor do abandono, quando um amigo vai para a vida dele e acha que foi abandonado de novo. São várias repetições que podem estar acontecendo, mas a autoobservação constante, essa pergunta, o que um adulto responsável por si faria aqui e agora? E trazer essa resposta para a sua vida em forma de atitude, comportamento, novos pensamentos, formas de pensar e atuar diante da vida, vai transformar você num dependente para um protagonista, você numa vítima para um protagonista da sua própria vida. Vamos combinar? Vamos fazer isso a partir de aqui? Espero que tenha feito sentido para vocês. Beijo no coração.